Seja bem-vindo ao nosso canal. Kim So-eun, um dos atores mais talentosos e amados da Coreia do Sul, sempre teve uma carreira impecável. Com inúmeros sucessos no cinema e na televisão, ele conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. No entanto, sua trajetória de glória foi abruptamente interrompida por um escândalo que tomou conta da mídia. O que parecia ser um caso de término conturbado se transformou em uma batalha pública onde o ator foi acusado de crimes gravíssimos. Mas e se tudo não passasse de uma armação cruel? A ex-namorada de Kim So-eun, cujo nome fictício utilizaremos como a Jin-ah, surgiu com acusações que abalaram profundamente a imagem do ator. Alegações de agressões, ameaças e abuso psicológico começaram a se espalhar como fogo pelas redes sociais e pelos principais veículos de comunicação sul-coreanos. Em questão de dias, sua reputação sofreu um duro golpe, e sua carreira passou a correr risco. Porém, um detalhe começou a chamar a atenção, e as informações divulgadas por Jin-ah e sua família pareciam inconsistentes. A cada nova entrevista, os relatos apresentavam mudanças sutis, como se a história estivesse sendo constantemente ajustada. Jornalistas investigativos e internautas começaram a questionar a veracidade das alegações, o que levantou suspeitas de que algo muito maior estava por trás desse escândalo. O papel da mídia nesse caso foi fundamental. Diversos portais de notícias começaram a publicar matérias sensacionalistas, apoiando as acusações contra Kim So-eun sem apresentar provas concretas. Foi nesse momento que as investigações independentes revelaram que determinados jornais estavam recebendo incentivos financeiros para impulsionar uma narrativa distorcida. Alguns repórteres relataram que foram pressionados a escrever artigos condenando Kim So-eun, mesmo sem qualquer evidência contundente contra ele. O financiamento por trás dessas publicações levava a um único nome, e a família de Jin-ah. O pai da jovem, um empresário influente, teria usado seus contatos para disseminar informações falsas com o objetivo de destruir a reputação do ator e evitar que sua filha fosse exposta como mentirosa. Enquanto Kim So-eun lutava para se defender, detalhes contraditórios começaram a emergir. Algumas testemunhas próximas ao casal começaram a falar, revelando que o relacionamento deles, apesar de ter sido conturbado, não apresentava indícios de qualquer comportamento abusivo por parte do ator. Ex-amigos de Jin-ah também começaram a se manifestar, revelando que a jovem já havia tentado usar manipulação emocional para prejudicar ex-namorados no passado. Além disso, mensagens vazadas revelaram que Jin-ah e seus pais estavam planejando toda a estratégia para incriminar o ator. Em um dos diálogos interceptados, sua mãe teria dito: "Precisamos garantir que ele nunca mais trabalhe na indústria. Isso nos trará dinheiro e proteção." Com o escândalo ganhando novas proporções, a opinião pública começou a mudar. O que inicialmente parecia um caso de abuso cometido por um astro do entretenimento, começou a se tornar uma conspiração digna de um drama de televisão. Com a crescente desconfiança da opinião pública, a polícia sul-coreana decidiu iniciar uma investigação formal sobre as acusações contra Kim So-eun. O ator, que já havia se afastado da mídia para se proteger, cooperou integralmente com as autoridades, fornecendo seu telefone, registros bancários e qualquer informação necessária para provar sua inocência. Paralelamente, jornalistas independentes começaram a mergulhar mais fundo no caso. Descobriram transações suspeitas entre a família de Jin-ah e algumas das maiores redes de comunicação do país. Relatórios indicavam que pagamentos haviam sido feitos para que matérias difamatórias fossem publicadas e impulsionadas nas redes sociais, intensificando ainda mais a pressão sobre Kim So-eun. Os investigadores também encontraram um padrão coordenado de ataques nas redes sociais. Diversos perfis anônimos, que antes pareciam ser de indivíduos comuns apoiando Jin-ah, na verdade estavam ligados a um grupo orquestrado pela família da jovem. Essas contas eram utilizadas para espalhar falsas informações e descredibilizar qualquer voz que questionasse as alegações contra o ator. A descoberta desses perfis falsos foi um dos primeiros indícios de que a campanha contra Kim So-eun era premeditada e minuciosamente executada. Em um golpe inesperado, um funcionário de uma dessas redes jornalísticas decidiu se manifestar anonimamente, revelando que havia recebido ordens diretas para fabricar informações contra o ator.
Ele explicou que os jornalistas eram pressionados a criar manchetes sensacionalistas e, muitas vezes, alterar declarações para que parecessem incriminatórias. Essa revelação foi a peça-chave que levou as autoridades a aprofundarem a investigação. Além disso, depoimentos começaram a surgir de ex-funcionários de jornais e influenciadores que foram pagos para propagar a narrativa de Jin Ah. Um influenciador famoso revelou que recebeu uma grande quantia para fazer vídeos atacando Kim So-eun, e que qualquer tentativa de mostrar um ponto de vista neutro era reprimida com ameaças veladas. Esse cenário começou a abalar a credibilidade da mídia envolvida no caso, fazendo com que outros profissionais de comunicação começassem a se distanciar da história. A essa altura, o público já estava dividido, e um movimento contrário começou a surgir nas redes sociais. Hashtags pedindo justiça para Kim So-eun tomaram conta da internet, enquanto alguns veículos de comunicação independentes começaram a divulgar a verdade sobre a manipulação midiática promovida pela família de Jin Ah. O caso, que antes parecia ser um simples escândalo de celebridade, estava se transformando em uma das maiores exposições de corrupção na mídia da Coreia do Sul. Com mais provas surgindo, a situação mudou drasticamente. A polícia apreendeu os dispositivos eletrônicos da família de Jin Ah, descobrindo mensagens comprometedoras, gravações de áudio e documentos que detalhavam minuciosamente a conspiração contra Kim So-eun. Essas evidências demonstraram que o plano não apenas envolvia a disseminação de notícias falsas, mas também tentativas de manipular testemunhas e influenciar jornalistas para darem continuidade à difamação do ator. Além disso, foi revelado que a família de Jin Ah havia criado perfis falsos nas redes sociais para reforçar as falsas acusações e mobilizar campanhas de ódio contra Kim So-eun, tentando sabotar qualquer tentativa de defesa pública por parte do ator e seus representantes. O nível de planejamento e a extensão do esquema chocaram as autoridades e a opinião pública. Com base nessas descobertas, um mandado de prisão foi imediatamente emitido para o pai e a mãe da jovem, sob acusações de difamação, suborno, obstrução da justiça e conspiração criminosa. As prisões foram realizadas sob grande atenção da mídia, que agora começava a se voltar contra aqueles que haviam destruído a vida de Kim So-eun. Jin Ah, confrontada com as provas, tentou se esquivar da culpa, alegando que tudo foi ideia de seus pais e que ela havia sido apenas uma vítima da pressão familiar. No entanto, registros de conversas, vídeos de reuniões secretas e trocas de e-mails indicavam que ela não apenas estava ciente do plano, mas também foi uma das principais articuladoras. As evidências eram irrefutáveis, e Jin Ah tinha participado ativamente da construção da farsa e da execução da campanha difamatória. Diante desse cenário, a jovem também foi detida e levada a julgamento, enfrentando acusações que poderiam marcar sua vida para sempre. O que antes parecia uma denúncia legítima contra um astro do entretenimento, agora se revelava como uma trama cruel e bem planejada que quase destruiu um dos maiores talentos da Coreia do Sul. Kim So-eun, que havia enfrentado um dos momentos mais difíceis de sua vida, finalmente viu a justiça ser feita. Com o apoio de seus fãs e colegas de profissão, ele iniciou sua retomada na indústria do entretenimento. Sua história se tornou um exemplo de como a verdade, por mais que demore, sempre prevalece. O caso de Kim So-eun não foi apenas uma batalha pessoal, mas também um alerta global sobre os perigos da manipulação midiática e das fake news. A sociedade aprendeu que é preciso questionar narrativas, exigir provas concretas e garantir que a justiça seja feita de maneira imparcial, sem influências externas e sem julgamentos precipitados. O impacto desse escândalo reverberou não apenas na indústria do entretenimento sul-coreano, mas também em diversos outros setores que perceberam o quanto a reputação de uma pessoa pode ser destruída por informações falsas e campanhas difamatórias bem articuladas. Empresas, fãs e figuras públicas passaram a exigir mais transparência e responsabilidade dos veículos de comunicação, reforçando a importância do jornalismo investigativo sério e comprometido com a verdade. Agora, com sua reputação restaurada, Kim So-eun se prepara para um novo capítulo em sua carreira. Seu retorno às telas é aguardado com grande expectativa, e ele tem recebido convites para novos projetos, tanto no cinema quanto na televisão. Além disso, ele se tornou um símbolo de resistência contra injustiças, inspirando milhares de pessoas a lutarem por suas próprias verdades.
provando que nem mesmo a maior das tempestades pode derrubar aqueles que permanecem firmes na verdade. Kim So-eun ressurge não apenas como um ator talentoso, mas como um exemplo de resiliência, coragem e integridade.